Então vamos dar sequência ao nosso estudo das quartas-feiras, as doutrinas fundamentais. Estamos dentro da doutrina que trata acerca de Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade Divina. Temos visto aqui a doutrina da Cristologia. E dentro dessa doutrina estamos trabalhando a obra de Cristo. Já falamos sobre a pessoa de Cristo, quem ele é, a sua pessoa, a sua natureza. E agora temos visto a obra que ele realiza, a obra de Cristo. Vimos a primeira parte dessa nova sessão, que é a obra de Cristo, e uma das obras é o autoesvaziamento de Cristo, que nós vimos que o Senhor veio humildemente, abriu mão voluntariamente da sua glória e veio a este mundo, se humilhou, não considerou a sua posição como Deus, se humilhou a se fazer escravo, a nascer como um ser humano e morrer, morte de cruz, de acordo com o texto de Filipenses 2, 5 a 8. Aí nós passamos a ver a obra redentora de Jesus Cristo. Lembrando que o termo redenção significa comprar os direitos. É um termo especificamente utilizado na Bíblia sobre a compra da liberdade de um escravo. Então a Bíblia aplica esse termo àquilo que Cristo faz por nós na cruz. Ele nos resgata, ele nos compra do mercado de escravos. E que escravos nós somos? Escravos de quem? Do pecado, segundo aquilo que a Bíblia nos ensina. Todos nós nascemos pecadores, corrompidos e presos ao pecado e às suas consequências. E aí então Cristo vem e entrega a sua vida para nos dar vida. Então ele faz esta obra de nos resgatar. E aí a obra redentora envolve muitas coisas, é bastante abrangente, mas especialmente ela trata da morte e ressurreição de Cristo. Nós temos como tradição cultural a festa mais importante, digamos, do calendário cristão, do qual nós estamos inseridos, qual que é? A festa mais importante, que a gente mais espera. O Natal, né? O Natal é aquilo que é o mais esperado. Mas isso, dentro de uma perspectiva cristã, não deveria ser assim. A festa mais aguardada por nós, mais comemorada, deveria ser a Semana Santa, a Páscoa, que é a semana onde nós lembramos a morte e a ressurreição. Porque se Jesus tivesse apenas nascido como um ser humano, isso não resolveria o nosso problema. Isso não traria a solução para o nosso cativeiro, não nos libertaria. Mas aprove a Deus e graças a Ele, Ele veio como ser humano, viveu vida perfeita e morreu a nossa morte. A morte de Cristo, ela é fundamental, porque é através da morte que nós encontramos a paz. Através da morte de Cristo nós somos perdoados. E a ressurreição é igualmente importante, porque a própria palavra de Deus, o apóstolo Paulo, no capítulo 15 de 1 Coríntios, ele diz: olha, se Jesus não ressuscitou, a nossa fé ela é inútil, porque a ressurreição é a autenticação de que Deus aceitou o pagamento. Deus vai lá e ressuscita Jesus como forma de demonstrar que a obra foi aceita, foi aprovada por Ele. E a ressurreição autentica, então, tudo aquilo que Cristo fez e tudo aquilo que Ele falou. Nós podemos ter certeza de todos os ensinamentos de Cristo como verdadeiro, porque Ele ressuscitou dos mortos. É a prova cabal, definitiva, de que Ele é de fato o Filho de Deus, que veio a este mundo para carregar na cruz os nossos pecados. E aí a gente começou a ver os diversos aspectos desta obra redentora. E nós vimos apenas o primeiro deles na semana passada, que foi uma obra pré-determinada. O que isso quer dizer? Que foi planejado com antecedência. A obra de Deus, esse plano da salvação, ele não vai sendo desenvolvido de acordo com as circunstâncias. O homem pecou, então vamos bolar um plano, disse Deus. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui para resolver isso. E aí eles planejaram, quem sabe a segunda pessoa da Trindade vem ao mundo e nasce, de repente lá ele pode ser um exemplo para os homens. Mas aí ele vem e matam o Filho de Deus. E aí eles têm que bolar outro plano. Mas o que vamos fazer agora? Eles rejeitaram. Não é isso que a Bíblia diz. Deus ele não depende das circunstâncias. Ele é o autor da história.
A Bíblia, especialmente o texto de Efésios, capítulo 1, dos versos 4 a 5, mostra que Deus planejou todo este plano redentor, o plano da salvação, antes mesmo da fundação do mundo. Significa que mesmo antes dele ter criado o homem, do pecado ter vindo à existência, Deus já tinha o controle de tudo aquilo que viria a acontecer. E a Bíblia, ela é repleta de textos e exemplos que ressaltam a soberania do Senhor. Isaías 46, 9 e 10, o Senhor, falando por meio do profeta Isaías, diz: somente eu sou Deus. Eu posso dizer o que vai acontecer de antemão, porque eu faço tudo aquilo que eu desejo. Então ele diz assim, olha, Deus ele não está preso às circunstâncias ou ele depende das decisões dos homens para então agir. Não, ele faz tudo aquilo que ele quer. Tá? Isso tem que ser um ponto muito bem claro a todos nós. E aí nós vemos alguns textos que falam sobre isso. Agora nós vamos para aquilo que é a parte nova que nós ainda não tratamos. Mais um aspecto aqui dessa obra. Essa é uma obra que, além de ter sido pré-determinada, ela também é voluntária. E por que isso é importante, uma obra voluntária? Isso indica que Deus escolheu fazer isso. Foi por livre escolha do Senhor vir ao mundo e se entregar por nós. Ele decidiu isso. E o que isso é importante, o que isso significa de forma prática? Que não existe motivo em nós para justificar a vinda de Deus. Ou seja, é totalmente equivocado pensarmos que, não, mas Deus ele veio ao mundo para nos salvar porque nós somos boas pessoas. Ele viu quanto bons nós somos. Ele viu o nosso esforço. E aí então ele decidiu nos salvar. Não, é voluntário. É uma obra graciosa. Favor que nós não merecemos. Ou seja, quando a gente entende isso, a gente percebe, olha, eu não fui salvo porque Deus se agradou de mim. A salvação não vem porque Deus, mesmo os primeiros personagens bíblicos, quando Deus se revela, muita gente olha para a história de Abraão e pensa, não, mas Deus se revelou a Abraão porque Abraão era um homem justo, honesto, bondoso. Não, ele nem tinha como saber dessas coisas. Abraão, Deus se revela a Abraão, entrega uma promessa para Abraão, para então Abraão poder ter fé em Deus. Mas Abraão era filho de um homem idólatra que vivia numa cidade idólatra e que possivelmente era um idólatra. Todos pecadores. Não há um justo nenhum sequer. Deus ele decide soberanamente e livremente se revelar a Abraão. Assim como ele decide livremente se revelar, de fazer alianças com Davi. E assim por diante. Então não há nada bom em nós que motivasse Deus a fazer isso. E esse é o ponto que nós temos que ter entendimento. Porque do contrário, irmãos, quando a gente acha, e isso é muito comum, talvez, né, pareça algo distante, mas não é, aquele pensamento, não, eu vou ser salvo porque eu nunca fiz nada de errado. Ah, você considera que vai ser salvo se você morrer hoje, se você é salvo? Ah, eu considero por quê? Ah, porque eu sou uma boa pessoa. Eu não mato, nunca roubei. E começa a enaltecer a si mesmo. Então isso, em outras palavras, é dizer assim, olha, Deus me salvou por um motivo. Porque eu sou bom. Porque eu mereço ser salvo. Mas não é o que a Bíblia ensina. E aqui eu selecionei o texto de João 10, versos 17 a 18. O capítulo 10 do Evangelho de João, ele é maravilhoso. É um dos meus capítulos favoritos. E aqui, Jesus fala certas coisas que eu fico meditando qual seria a minha reação se eu tivesse ouvido ele falar pessoalmente. Porque olha só, percebam bem quais são as palavras de Jesus aqui. João 10, versos
17 a 18. Ele diz assim: o Pai me ama. Ele não está falando de José como o pai dele humano, né? Ele está falando, não que ele tenha sido o pai biológico, né? José era o pai no sentido que criou Jesus. Ele está falando aqui do Pai celestial, do Pai, do Deus eterno. Ele diz: o Pai me ama, pois sacrifico a minha vida para tomá-la de volta. Ninguém a tira de mim, mas eu mesmo a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para tomá-la de volta, pois foi isso que meu Pai ordenou. Olha que loucura isso. Você imagina alguém falando algo assim. Se você escutasse alguém com esse tipo de comentário, você diz: cara, tá maluco, tá completamente louco. Da onde? Como é que alguém tem autoridade sobre a sua própria vida? Mas aqui Jesus está ressaltando o seu ato voluntário. Ninguém conseguiria tirar a vida de Cristo. Ele mesmo deu a sua vida. E aí ele diz: eu tenho autoridade para entregar a minha vida e também para tomá-la de volta. Isso aqui é mais um daqueles textos que ressaltam a divindade de Cristo. Quem é o autor da vida? Quem é aquele que tem poder sobre a vida, de dar vida? É Deus, apenas Deus. Quando ele diz isso, ele está afirmando a sua divindade. Está falando acerca da sua obra voluntária. Eu vou me entregar. Eu estou me entregando e é por livre vontade que eu estou fazendo isso. É o meu desejo em obediência ao plano do Pai. Agora, olha que interessante a reação das pessoas ao ouvir isso. Está nos versos seguintes. Quando Jesus disse essas coisas, as opiniões dos judeus a respeito dele se dividiram outra vez. Quando os judeus estavam ali, ouviram, começaram a divergir entre eles. Haviam pelo menos dois grupos aqui. Alguns diziam: ele está possuído por demônio, está louco. Possivelmente, né? Pensaria algo assim. Esse cara está maluco. Qual é o ser humano que pode afirmar esse tipo de coisa? E, irmãos, se fosse só palavra, nós teríamos que dizer: está louco. Se a obra de Jesus fosse só o discurso, aí você diria assim: não, o cara está lelé da cuca, vamos internar, porque nenhum homem é capaz disso. Mas olha outra, por que o outro grupo acreditou em Jesus? Né? Ele diz assim, daí ele diz: está possuído demônio, está louco, por que ouvi-lo? Outros já diziam: ele não fala como alguém que está possuído por demônio. Ele não fala como um maluco. Ele parece saber o que ele está dizendo. E o mais importante, pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Por quê? Porque ele havia feito um milagre. Ele havia curado um cego de nascença. Então o milagre servia para autenticar as palavras. A obra sobrenatural e incontestável de um milagre servia para dar autenticidade para aquilo que estava acontecendo. Então, quem é que pode fazer milagres? É Deus. Deus tem poder para isso. Para curar um aleijado de nascença, um cego de nascença. Então, quando eles viram que uma obra sobrenatural, um milagre que indica a mão de Deus agindo por meio de Jesus, isso levou a eles a considerar: poxa, mas demônio não pode fazer isso. Isso é obra de Deus. Se é obra de Deus, se Deus está com este homem, então ele não pode ser um louco. Deus está autenticando as palavras. Então os sinais, eles tinham essa função. É por isso que a gente chama, o milagre é chamado de sinal, porque ele aponta para alguma coisa. O que os milagres apontavam? Para que Jesus era de fato alguém enviado por Deus. Deus estava com ele. Aquilo autenticava suas palavras. Então, nesse texto, fica bem claro que Jesus veio ao mundo de maneira voluntária e, principalmente, ele morreu de uma maneira voluntária. Jesus não foi pego de surpresa no processo. Ele não veio com a esperança de que o povo iria aceitá-lo.
de que ele poderia então construir o seu reino sem passar pela cruz. Não, ele tinha uma missão. E a missão que foi confiada a ele era vir ao mundo e morrer. Morrer a nossa morte, para então ser ressuscitado. Jesus fala sobre isso desde o início do seu ministério com os apóstolos. O famoso texto da repreensão de Pedro, né? Quando ele ensina, pela primeira vez que ele iria morrer, Pedro diz, não jamais acontecerá. E aí Jesus diz, arreda-te, Satanás, porque você não cogita as coisas de Deus. Ele diz, olha, é vontade do Pai que eu morra. Você me impedir de fazer isso é obra de Satanás. Não é obra de Deus. Então o Senhor vem de maneira voluntária. Alguma dúvida aqui? Não? Alguém discorda disso? Acha que não é assim? Ainda bem, né? Ainda bem que tem pouca gente. Próximo. A obra redentora de Jesus Cristo é também vicária. E aqui é uma palavra que a gente quase não usa mais. Nosso vocabulário já perdeu um pouco. Nós não usamos mais esse termo. Mas o que significa uma obra vicária? É uma obra substitutiva. É isso que significa o termo vicário, substitutivo. Então, isso significa que Jesus veio em favor de outros e em lugar de outros. Então, a obra de Jesus, a sua morte, ela é em favor de pessoas e no lugar das pessoas. Então, ele vem para nos salvar e ele toma o nosso lugar na cruz. A morte de Cristo ela era destinada a nós, pecadores. O salário do pecado é a morte. Nós deveríamos passar por aquela morte. Mas Jesus vem e assume o custo no nosso lugar. Ele toma para si a nossa dívida. Ele vai lá e no nosso lugar morre a nossa morte. O justo pelo injusto. E a respeito dessa parte, eu gostaria de destacar dois textos que estão lá em 1 Pedro. Primeira carta de Pedro. Primeiro no capítulo 3, verso 18. Que diz, pois Cristo também sofreu por nossos pecados, de uma vez por todas, embora nunca tenha pecado, morreu pelos pecadores, a fim de conduzi-los a Deus. Sofreu morte física, mas foi ressuscitado pelo Espírito. Eu vejo que várias vezes ele ressalta, sofreu por nossos pecados. Mesmo nunca tenha pecado, morreu por pecadores, no lugar deles. E aí, voltando no capítulo 2, no verso 24, ele diz, ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas somos curados. E aí, sobre a morte de Jesus, existe uma teoria muito discutida e até difundida, que é a teoria da fatalidade. Já ouviram essa teoria? Da fatalidade sobre a morte de Cristo? Isso é uma heresia, obviamente, e que diz que Jesus, ele veio ao mundo, ele inicia o seu ministério com sucesso, as multidões começam a seguir Jesus, porém ele foi vítima de uma fatalidade, que foi a morte na cruz. Isso não estava nos planos, isso acabou acontecendo, Jesus acabou atraindo a atenção daqueles líderes que queriam manter o controle do povo, então ele foi morto, mas isso foi uma fatalidade. Só que o que a Bíblia afirma sobre isso? O que disseram os textos aqui de 1 Pedro? A morte de Jesus não foi fatalidade alguma. Foi uma entrega, uma doação voluntária. Jesus entregou a si mesmo em favor da humanidade. Ele entregou a si no nosso lugar, no lugar de cada um que crê. Então isso é muito importante também. A ideia de uma morte substitutiva.
Tá? Esse é um conceito que ele está presente desde o Antigo Testamento, quando Deus institui o tabernáculo, o sacrifício de animais. Era um conceito didático para que eles entendessem o que o Messias veio fazer. Então, quando era sacrificado um animal no templo, o que acontecia lá? O pecador levava o cordeiro até o sacerdote, o pecador colocava a mão sobre a cabeça do animal, simbolizando transferência de pecado, a ideia de identificação. Você se identificava com o animal que seria morto, era como uma simbologia de transmissão de pecado, está carregando o meu pecado, e então ele morria. Então o preço do pecado, que é a morte, era pago por aquele animal. Só que aquilo era imperfeito. Por quê? Porque o sangue de animal não é capaz de nos perdoar e resolver a nossa situação. Ele precisava ser feito constantemente, até que viria o Cordeiro de Deus, o sacrifício perfeito. E aí então não há mais necessidade de sacrifícios. Jesus deu o sacrifício definitivo. O Cordeiro perfeito de Deus morreu em nosso favor e no nosso lugar. É por todos. Todo mundo vai ser salvo. Aí tem os universalistas, que creem que Jesus levou o pecado do universo. Todo mundo será salvo. Mas o que a Bíblia diz? Apenas quem crer será salvo. Por quê? Porque precisa a identificação. Da mesma forma que no Antigo Testamento a pessoa tinha que levar o cordeiro e demonstrar a confiança de que o cordeiro morreria no seu lugar, com a obra de Cristo, para ela ser eficaz, tem que haver a mesma identificação. Você tem que se identificar com Cristo. Você tem que crer que aquilo que Ele fez por nós é suficiente para lhe salvar. Então a fé, ela é indispensável. Nós precisamos confiar naquilo que Ele fez por nós, em nosso favor e no nosso lugar. Você tem que olhar para a cruz de Cristo e perceber: Jesus morreu a minha morte. Ele morreu no meu lugar. Por isso que no tempo que nós temos da ceia do Senhor, essa simbologia de você se apropriar do pão e do cálice, do corpo e do sangue, é a ideia da identificação. Você toma posse. Eu creio no que Jesus fez por mim. Então eu me aproprio do seu corpo e do seu sangue. Eu me aproprio da sua obra. A obra redentora, a sua encarnação, a sua vida perfeita, a sua morte e a sua ressurreição. Então tudo isso é muito importante para que a gente entenda. O cristianismo, ele não é, como a gente diz, um salto no escuro, algo apenas, tenha fé. É uma fé que exige entendimento. Ela é racional. Você precisa compreender para poder se apropriar disso para si. Não adianta nada algo que a gente saia por aí dizendo: crê em Jesus, Jesus te ama, crê em Jesus. Mas ela não entende o que é o pecado, não se reconhece como pecador e não entende a morte de Cristo. Não entende o porquê que aquilo foi necessário. E aí então ela nunca vai tomar posse disso para si. Ela nunca vai se reconhecer como alguém que merecia condenação e morte. E que Jesus veio em favor dela e no lugar dela. Então a mensagem do Evangelho, ela é uma mensagem com início, desenvolvimento e conclusão. Ela é racional, você consegue compreender. Ok aqui? Até aqui tudo certo? Vamos seguir. Ela também é uma obra, obviamente, sacrificial. O que é uma obra sacrificial? Uma oferta a Deus. Então, Jesus vem como sacrifício por nosso pecado. Jesus entrega a si mesmo como uma oferta voluntária, uma oferta sacrificial em favor dos outros. E aí, quando a gente diz sacrificial, pensando para além um pouco do sacrifício em termos de morte, mas é também no sentido de que não espera em troca, ele vem fazer o ato de bondade
de maneira sacrificial, como a gente diz, o amor sacrificial, aquele amor que não espera primeiro a resposta, mas que primeiro ama, para depois, então, ser amado. Né? Nós amamos a Deus, nós amamos a Cristo, porque Ele nos amou primeiro, por meio deste ato sacrificial. E aí nós temos na história bíblica um exemplo bem importante acerca disso. E a gente parte aqui de 1 Coríntios 5:7, para depois chegar nesse exemplo bíblico. 1 Coríntios 5:7. O texto diz: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova, sem fermento, o que de fato são. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. E aqui essa parte final é que nos interessa. Cristo, Paulo chama de nosso Cordeiro Pascal. O que isso significa? É uma referência àquele cordeiro que foi morto na Páscoa judaica, na Páscoa do Êxodo. Então, texto bíblico lá do Antigo Testamento, na saída do povo do cativeiro egípcio, Deus coloca as pragas para demonstrar o seu poder, e aí a última praga é a morte do primogênito. E aí o Senhor manda uma palavra de esperança para o seu povo e um teste de confiança a eles. Né? Se eles quisessem escapar do anjo da morte, do anjo destruidor, eles teriam de cumprir um ritual ali. Pegar um cordeiro de 1 ano de idade, sem defeito, sem mácula, sacrificá-lo, assá-lo, comer ele, e o sangue desse cordeiro sacrificado deveria ser aspergido na porta das casas. E aí então aqueles judeus, aquelas pessoas que cumprissem com isso, o seu primogênito não seria morto. Agora é interessante lembrar que mesmo na casa dessas pessoas que fizeram isso, onde o primogênito, o primogênito não morreu, ali houve uma morte, a morte do cordeiro. Ou seja, em toda a casa morreu alguém. Ou morreu a pessoa, ou morreu o cordeiro. O cordeiro foi morto no lugar daquele primogênito que foi poupado. Então isso servia, e depois se tornou a festa mais importante do calendário judaico, servia para o povo judeu lembrar disso. Era didático, era ensino providenciado por Deus para que quando Cristo viesse, isso pudesse ser lembrado, pudesse dar entendimento à obra de Cristo, à ideia do Messias que foi morto. Então Deus, ele destruiu todas as famílias ele instruiu, todas as famílias dos israelitas a fazer isso. Eles deveriam seguir várias orientações, deveriam comer, por exemplo, com sandália nos pés, cajado na mão, como quem vai partir em viagem. Isso continuou sendo observado. Mas o ponto principal é o sangue do cordeiro passado na viga. Aquele que tivesse a marca, o anjo destruidor passaria por cima. Ele deixaria aquela casa sem a morte do filho primogênito. E aí o Novo Testamento ele vai estabelecer essa relação. A relação do cordeiro pascal com Cristo, conforme nós vimos aqui em 1 Coríntios. O próprio João Batista também, quando vê Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então você tem todas essas referências. E aí, dentro das simbologias, o cordeiro ele não poderia ter defeito nem mácula. Jesus, ele vem sem pecado. E ele vive uma vida perfeita, sem defeito e sem mácula. Então você tem todas essas orientações aonde a Bíblia aponta para a obra sacrificial de Cristo. Então nós temos que agora nos apropriar do sangue de Cristo, como do Cordeiro, e aspergir esse sangue no nosso próprio coração. A simbologia é, se o sangue do Senhor estiver conosco,
né? Nós passaremos pela condenação, pela morte, pela destruição. É a mesma simbologia aplicada a nós. Então, o sacrifício de Cristo providencia este caminho. Vamos mais uma? Não, acho que vamos parar por aqui, porque a outra é mais longa. Alguma dúvida, irmãos? Nada? É muito fácil, né? Cristologia está dominado. Mais fácil que escatologia. Pode falar. Vai lá. Não. Havia também bois, vacas, havia cabritos, havia mais uma variedade. Né? Pombas, era o sacrifício daquele que não tinha condição de comprar o cordeiro, ele comprava a pombinha. Né? Então variava. A lei sacrificial era bem ampla, bem abrangente. Né? Tinha vários animais. Só não podia os animais impuros. Né? Esses, aí não. O porco não podia. Né? Hoje pode, não podia naquele tempo. Agora pode. Ok, queridos? Vamos ter uma palavra de oração? Oremos. Pai bondoso, obrigado pela tua obra, Senhor, pelo sacrifício de Cristo, por providenciar um caminho para a nossa reconciliação, para o perdão dos nossos pecados. Nós reconhecemos aqui, Senhor, que somos pecadores, carecemos, Senhor, da tua graça e da tua misericórdia. E nos ajuda, Senhor, a compartilhar dessas boas novas também com aqueles que estão próximos a nós. Nos dá coragem, Senhor, para anunciar que há salvação para o homem pecador e a salvação está em Cristo e somente nele, naquilo que ele fez por nós, na sua obra vicária, no seu sacrifício redentor, e nos livra, Senhor, da morte eterna e também do poder do pecado no tempo presente. Obrigado, Senhor, porque jamais conseguiríamos por nós mesmos, por nossos méritos, estaríamos completamente sem esperança se o Senhor não tivesse vindo a nós. Mas louvado seja o teu amor demonstrado na cruz do Calvário. Nós oramos e agradecemos em nome de Cristo. Amém.